E eu já estou recebendo aqui na minha sala de visitas o Dr. Leandro Alves da Costa. Eu sempre erro o seu nome, hoje eu acertei. Acertou. Obrigada, viu, doutor Leandro? Obrigado você pela presença, boa noite a todos. E vamos tentar tirar um pouquinho de dúvida da população, né? Doutor Leandro, eu agora nessa de casa nova, tudo novo, eu quero muito fazer aqui do nosso programa sempre ter um espaço que busque as questões da prevenção, sejam elas quais forem. Algumas você nem tem como fazer de forma como a que nós falamos agora há pouco, a surdez e tudo, não tem como você, sei lá, fazer uma prevenção que seja específica sem já estar próximo do diagnóstico. Porém, em todas as outras áreas da saúde, o problema da prevenção é aquilo que poupa a pessoa, a família, o convênio, o governo, as verbas, internações, tudo isso. E uma das coisas que às vezes são pouco abordadas, doutor Leandro, são aquelas que podem ser as mais simples. Então, todo mundo sabe que tem que escovar o dente, que é importante a limpeza, a higiene bucal, né? Todo mundo acha que cuida bem, porém, nem sempre a gente pode estar fazendo do jeito certo para obter os resultados desejados. Então, quando eu falei com o Dr. Leandro, convidando ele para vir aqui, eu falei para ele, Leandro, hoje nós vamos fazer o beabá, porque na infância, né, doutora, a gente aprende com mãe, pai, depois aos poucos você vai relaxando. Então, eu queria que você me explicasse a importância da escovação, o que ela elimina, no que ela é fundamental, e só ela basta, se o fio dental ajuda, o básico mesmo que ninguém deve deixar de fazer, doutor. Vera, a prevenção, ela realmente é muito importante. O próprio ditado já diz, né? É melhor prevenir do que remediar. Isso. Quando a gente se previne em termos de saúde bucal, a gente está levando não só uma qualidade de vida melhor, porque a saúde bucal é uma das portas de entrada de muitos micro-organismos que a gente traz para dentro do nosso corpo e que pode evoluir para outras doenças, inclusive doenças cardíacas bastante sérias. Tudo entra pela boca, né, doutor? Tudo. Então, o principal da escovação é que ela seja bem feita e 3 vezes por dia, 4 vezes por dia. Qual seria a sua orientação? Não existe uma regra muito fixa para esse tipo de orientação em termos de higiene. Depende muito da situação que o indivíduo se encontra, do momento que ele se encontra, porque pessoas debilitadas, com a saúde debilitada, elas vão precisar escovar mais vezes. Mais vezes, ter uma higiene mais a fundo. Pessoas mais saudáveis e normais, nem tanto. Mas uma higienização bucal em torno de 3 vezes por dia, a escovação 3 vezes por dia, uso de enxaguatórios bucais também e o uso do fio dental de 1 a 2 vezes por dia é bastante significativo. É o que ajuda muito a controlar os problemas que podem ocorrer. Que podem ocorrer em função dos micro-organismos presentes na flora bacteriana da boca. Você falou em enxaguante bucal. Entre os mitos e verdades que eu trouxe aqui para você ensinar para gente, está um mito, né? Que muita gente acredita realmente, parece que não, mas existe. Pessoas que acreditam que o enxaguante bucal, que agora tem gostinho bom, é refrescante e tal, que ele pode substituir a escovação. É mito ou é verdade? Eu considero que seja um mito. Porque ele é coadjuvante ao processo de escovação. A escovação, a remoção mecânica da sujeira é fundamental, ou seja, o uso de escova de dentes e creme dental. Só isso é capaz de remover a tal da placa bacteriana, que é a primeira formação que acontece de bactéria na superfície do dente. E todo mundo tem a tal da placa bacteriana, mas
alguns têm isso pior ou melhor. Como é que funciona? Porque eu sei que tem gente que sofre muito com o problema de placas bacterianas, né, doutor? A placa bacteriana, ela se forma num curto espaço de tempo, num período muito curto, após a ingestão de substrato, após a ingestão do alimento, principalmente o açúcar. Tá. Quando a pessoa tem essa placa bacteriana e não tem o hábito de higienizar com frequência, essa placa bacteriana se transforma num tártaro, que é o que as pessoas normalmente têm bastante na boca. Isso. E esse tártaro, ele pode estar, ao fato de ter mais ou menos tártaro, está ligado a muitos outros fatores. Que provocam o que, por exemplo? Que vai provocar um sangramento gengival, uma gengivite, mau hálito, perda da estrutura gengival e do osso em volta do dente, evoluindo para graves problemas periodontais e até a perda do elemento, até a perda do dente. Perda do dente. E aproveitando que a gente está falando 3 vezes por dia, a importância para não formar a placa que vira tártaro, o correto, porque a gente vê, eu na minha época, a gente tinha uma informação muito mais limitada, a gente aprendia a escovar o dente assim, né? E aí mudar hábitos é uma coisa muito difícil. Depois de estar na melhor idade, quase, é que eu aprendi que eu fazia tudo errado, que não é assim que escova o dente. Como é que é o certo, doutor Leandro? O certo... Existem técnicas de escovação, né? O jeito mais certo que a gente recomenda e tenta orientar nossos pacientes quanto a isso seria os movimentos curtos e vibratórios, com não tendo tanta pressão, sem força nos dentes, um grupo pequeno de dentes, de 2 ou 3 dentes apenas, entendeu? Fazer um movimento circular, um movimento vibratório e raspando a superfície do dente. De baixo para cima, de cima para baixo e não assim, né? Normalmente da gengiva para baixo. Da gengiva para baixo ou da gengiva para cima? Ou da gengiva para cima. Qual que é a importância, doutor, de escovar a língua? Tem muita, porque isso realmente de uns tempos para cá que a gente ouve falar dessa questão de escovar a língua. Isso também deve fazer parte do dia a dia? É importante escovar a língua? É importante sim escovar a língua, porque em cima da língua forma uma borra que é importante ser removida. Não se deve ficar escovando muito a língua também, por causa das papilas gustativas que tem presente na língua, que nos trazem a sensação e o gosto do alimento. Então, uma vez por dia, ou um dia sim, um dia não, a escovação da língua é recomendada. É recomendada. Sim. E o flúor? Porque a gente ouve tanta propaganda que o flúor faz mágica, clareia e isso e aquilo. É importante o uso do flúor? O flúor é muito importante. É por conta dele que se diminuiu bastante os índices de cáries e dente perdidos da população. E como ele deve ser usado, doutor Leandro? O flúor, Vera, na verdade, ele tem quando é indicado o uso do flúor, ele tem uma indicação bastante restrita, que são para pacientes com dificuldade motora para higienizar a boca, porque hoje a nossa água de saneamento básico já é fluoretada, o dentifrício, que é o creme dental, já tem flúor na sua concentração. Essa quantidade já é o suficiente para manter o nível que a gente precisa? É mais do que suficiente. Tá. Não precisa de mais do que isso. Realmente o bochecho com flúor vai entrar para pacientes com alto risco de cárie. Entendi. Não é para a população em geral, vamos dizer. Bom, aqui os cuidados na infância, eu também fui dar uma olhada, porque eu tive 4 filhos, os netos e tudo, a gente sempre fica... Tem muita gente, inclusive você que está aí, que deve se perguntar, você sabia que é recomendado, e eu vou agora perguntar, né, é recomendado, aquelas coisas que a gente assiste, vê, a comadre fala...
que a criança já deve ser levada para uma primeira visita ao dentista logo no primeiro ano de idade, mesmo que não tenha dentes ainda, para se familiarizar, ou seja lá, para ver essa questão do flúor. Isso é verdade ou é mito? Eu deixei o doutor sem graça. Você me colocou numa posição bastante difícil. Delicada. Mas na minha concepção, eu acredito que prevenir nunca é demais. Então, acho que levar, não diria no primeiro ano, não diria nos primeiros meses de vida, antes de nascerem os dentes e tal, mas que deveria sim ser levado ao conhecimento do dentista para que possa ensinar a mãe, aos pais, a quem for cuidar da criança, uma técnica de higiene específica para aquela idade. Que se tudo correr bem, a criança depois se habitua também no decorrer da vida aos hábitos de escovação e tudo mais. Mantém-se uma higiene com muito mais precisão, né? As pessoas da melhor idade, as mais idosas, elas exigem cuidados especiais também, né, doutor Leandro? O que o senhor recomenda em relação aos cuidados mais necessários para as pessoas que já estão numa idade, na melhor idade, digamos assim, depois de 60? Existe algum cuidado especial ou alguma coisa diferente que a gente deva fazer quando está com a idade mais avançada? Eu recomendo, num primeiro momento, que seja consultado um profissional, um cirurgião dentista. Porque a gente só vai no dentista quando está com dor de dente, né? Quando tem problema, né? Quando tem alguma coisa acontecendo. Quando tem alguma coisa, a gente vai no dentista. Mas aí, aos poucos, a gente tem que aprender que a visita regular pode evitar, né, um monte de problemas. Por exemplo, se você mantém uma visita regular, porque nada na boca, nenhuma doença, ela se manifesta com muita rapidez. Nem a cárie, nem a doença periodontal. Tá. Então, se você frequenta o dentista com uma certa regularidade, a cada 4 meses, 6 meses, o dentista consegue avaliar se você tem necessidade de estar indo mais ou menos vezes naquele espaço de tempo, para que seja, e consegue também passar as orientações adequadas, porque ele vê a deficiência que o paciente tem. Ou seja, no fio evita dental, uma série de problemas depois, né? O que vai evitar uma série de problemas. Agora, que todos nós mais velhos, né? Não sei, a partir dos 30 ou dos 40, eu sei dizer em nome de todo mundo por que a gente não vai no dentista, a não ser quando está com dor de dente. Eu sei. Eu até achei um comercial que eu vou pedir para soltarem agora aí no vídeo. O Rogério está lá já esperando. Eu não sei se você viu, não sei se você conhece, mas eu dei uma pesquisada e vamos assistir junto agora. Por que as pessoas têm esse trauma de não gostar de ir no dentista? Solta pra gente. Esse tal desse aparelho, motorzinho do dentista e as ferramentas, hoje a gente já não sofre tanto, mas eram assustadores, né, doutor Leandro? Você não deve lembrar? Você já viu no museu
Não, já vivi tudo isso, já? Na verdade, também. Quase 20 anos de formado, já vivi bastante coisa tá disso. Tá certo. E realmente é muita parafernália dentro de um consultório. E os ruídos, né? A boca fica perto do ouvido. E aquilo vai criando uma aflição. Agora, a gente tem que reconhecer que isso evoluiu muito, né? Evoluiu bastante. É. Esses motores hoje, por exemplo, esse barulho, hoje já existe um motor elétrico, que quase não tem ruído nenhum. Os instrumentais são muito menores, mais delicados. Até aquele... Sugador? O alicate que arranca dente ali, como é que chamava aqui? Forceps. Tinha um outro nome. Buticão. 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 O primeiro dente que eu arranquei foi no grupo primário, com uma dentista feia. E ela me pegou esse tal de buticão, tirou meu dente. Eu fiquei assim, traumatizada pro resto da vida. Graças a Deus essa fase passou, né, doutor? Passou. O famoso buticão ainda é muito usado. Só que as técnicas anestésicas, os anestésicos, a capacidade hoje de um profissional bem formado e treinado em lidar com esse tipo de situação faz toda a diferença. Beleza. Eu quero saber quanto tempo a gente tem ainda aqui com a nossa querida Juliana, porque 2 minutinhos só, ixi, então você vai ter que responder bem rapidinho, doutor. Mitos e verdades que eu pesquisei e quero que você coloque aqui pra gente. Vamos lá. Beijar da Kari? Não, mito. Mito? Mito. Então, gente, vamos beijar, né? Podemos beijar. Bom, esse eu já perguntei, se é enxaguante substituir a escovação, você já falou que não. Eu só queria completar uma coisa. Beijo. Existe uma transmissão de bactérias que está indo de um indivíduo para outro. Mas não dá cárie. Não podemos afirmar que o beijo causa cárie. Isso não. Tá vendo? Então é mito. Escova deve ser trocada todo mês? Não necessariamente. Qual é o período, mais ou menos? Não tem período, tem força de escovação, tem hábitos de escovação. Você viu que a cerda da escova começou a ficar desgastada, que ela não está mais reta, está assim curvando para os lados. Tá na hora. Tá na hora de trocar. Tá bom. Mau hálito, pode ser problema de estômago? Pode ser problema de estômago, mas pode ser problema bucal também. A presença do tártaro causa mau hálito. A presença do tártaro causa... E boca seca? Boca seca são problemas de glândulas salivares, que é a doença também chamada... pode, não é mito, é verdade. Também pode causar mau hálito. Tá. E a última, que é muito controverso, porque todo mundo adora, chiclete faz mesmo tão mal para os dentes? Se tiver açúcar, faz. Tá. O tal do gostoso dele, o açúcar gostoso, esse vai fazer mal. Esse é verdade, então. É melhor mascar os que não têm açúcar. O chiclete ajuda a salivação também, doutor? Aumenta a salivação. Aumenta a salivação. Só não pode ter o açúcar. Só não pode ter o açúcar, exatamente. Doutor, tem tanta coisa. Eu espero que vocês tenham gostado hoje da nossa entrevista, porque a gente foi buscar coisas que fazem parte do dia da gente, com os filhos, com os pais, com os avós. E tem muitas outras coisas que a gente está querendo saber. O próximo assunto que eu vou te contar, eu quero saber das questões de clareamento, porque tem tanta porcaria também. Como é que a gente vai diferenciar? Então eu quero saber se eu já posso te deixar convidado para daqui 15 dias vir aqui para falar com a gente sobre clareamento dentário. Claro que sim, com o maior prazer. Vamos estar trazendo informação. Então tá bom. Doutor Leandro, muito obrigada. Eu adorei as dicas que esclarecimentos que você deu para todo mundo e espero que vocês também tenham gostado e aguardamos você daqui. Vera, obrigado você pela oportunidade. Espero ter contribuído com um pouco de informação a respeito de saúde bucal. E a gente se... E procure sempre um bom dentista, né, doutor? Exatamente. No fim das contas, isso é essencial. Fundamental. Por hoje é só. Muito obrigada pela sua audiência e eu prometo, estou aqui na semana que vem para mais um Vera e Você com vocês.